Veja como são as coisas. A hora já passou. É o momento da palavra. Tá vendo como é rápido, irmã Kézia? Tá vendo, dona Mel? É mesmo assim. A gente fica na expectativa. Aí deu essa chuva. Aí tem pessoas que já ficam, poxa, tá tão gostoso. Aí começa a chover. Né? Aí um corre pra lá, um corre pra cá, que ninguém vai querer se molhar. E há uma preocupação no teclado, na energia, para ninguém também levar um choque. Mas no final das contas, o nosso Senhor, Ele sempre será glorificado. Não é verdade? E chuva é chuva de bênçãos. Né? Em momento algum, Satanás tem poder para mandar chuva. Mas o nosso Deus, Ele é dono da chuva. É Ele que manda, Carlos. Na chuva, no sol. Foi Ele que criou. Lá em Gênesis fala. Vem, meu presbítero. E agora vai ser o momento da palavra. Tá certo? Vou convidar todo mundo de pé. Justamente. Amém, igreja? Estamos aqui com o nosso presbítero Antônio. Esse presbítero aqui, ele faz parte da Igreja Assembleia de Deus Madureira, lá na beirinha, ali na Rua dos Prazeres, né? Da igreja número 890, né, meu presbítero? E a gente sempre que pode estar junto, é junto e misturado. Então, eu fiz um convite para ele vir hoje aqui, né? E sempre que ele pode, ele está nos ajudando nesta obra, uma obra mas uma obra gostosa, meu presbítero. Feliz é aquele que sai para a seara. Porque a própria palavra, meu presbítero, vem lá para cá, vem, chega mais próximo um pouquinho. Eu gosto quando você fica próximo de mim, que eu aprendo muito mais. A palavra de Deus vai dizer assim, que a seara é o quê? É grande, né? E poucos são os quê? Os ceifeiros, os trabalhadores, né? Aí Deus olha de cima para baixo e diz, olha, que a minha seara, ela é grande, mas que os meus ceifeiros estão tão poucos, mas é com aqueles poucos que eu conto. É, meu presbítero? Levantou hoje, trouxe ele hoje aqui, que é um ceifeiro. Você é uma ceifeira, nós somos um ceifeiro. Guerreiros de Cristo é um grupo ceifeiro. E a gente vai trazer agora este momento da palavra. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu nome e te agradecemos por este momento aqui. Continua a abençoar a cada um. Te peço, Senhor, nesta hora, pelo nosso presbítero Antônio, que vai trazer a tua palavra, que não seja ele, mas que seja o teu Santo Espírito. E que a palavra que vai sair da sua boca venha impactar os corações. Meu Pai, muito obrigado. É isso que eu te peço e já te agradeci. Em nome de Jesus, todos dizem... Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Estou feliz por estar aqui, fazendo esta obra abençoada. Glória a Deus. O Senhor disse, ide. Aleluia. Ele não deu uma ordem para assim estar falando do seu amor, amém? Glória a Deus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Atos. Glória a Jesus. Capítulo 4. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero deixar somente 2 versículos. E assim está falando daquilo que o Senhor colocar no meu coração nesta. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Atos 4, versículo 11 e o 12. A igreja encontrou? Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Ele é a pedra que foi rejeitada por os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser
salvos. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu estava aqui refletindo quantos, aleluia, tem dormido, aleluia, tem esquecido da obra do Senhor. Mas aqui o Senhor nos conduz a esta noite para falar do amor do seu Filho e Salvador Jesus Cristo. Como a Bíblia diz e deixa claro, o homem, o ser humano, procura felicidade na prostituição, no vício, na droga, na mentira. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser perfeito, mas que é caminho de morte. O caminho que a gente está falando nesta noite não é o caminho que vai dar na venda, que vai dar no shopping, na casa do vizinho, da amiga, não. A gente agora está falando de um caminho verdadeiro, porque o próprio Jesus, ele deixou claro: eu sou o caminho, aleluia, que conduz o homem ao céu. Ou seja, Jesus eu declaro como uma ponte que conduz o homem ao céu. O homem não tem como chegar ao Pai a não ser pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é claro a palavra, que caminhos são enganosos. Homens deixam de seguir o caminho que é Cristo para pegar atalhos, para pegar trilhas que vai dar, aleluia, em abismo, em decepção. Aleluia, glória a Deus. Como a Bíblia diz, igreja, que o homem ele tem sido enganado por falsos amores, falsos enganos. Quando agora me lembro que, aleluia, glória a Deus, Oséias, glória a Jesus, aleluia, o Senhor fala para Oséias procurar uma prostituta para casar-se com ela. Glória ao nome de Jesus. E o que eu quero dizer nesta noite, aleluia, declara-se que Oséias representava o Cristo, Filho de Deus, o Salvador, aleluia, e a prostituta éramos nós que estávamos sendo enganados e iludidos com falsos amores. Aleluia. Eu já passei por este engano. Muitas promessas foi feita para mim. E eu, como não tinha Cristo, eu estava cego, aleluia, espiritualmente, abraçava os prazeres deste mundo. Glória a Deus, mas chegou alguém para mim, entregou a literatura e falou do amor de Cristo para mim. Foi aí então que eu dei ouvido à palavra de Deus, aleluia. E quando a gente dá ouvido à palavra de Deus, a Bíblia diz que automaticamente os nossos olhos são desvendados, as escamas caem por terra e agora a gente vai enxergar a luz do Evangelho que é Cristo. Aleluia. E quando este homem, aleluia, Oséias, ele, aleluia, resgata aquela mulher, aleluia, chegou um momento que ela sente saudade dos seus amantes. Que amantes eram esses? O vício, a mentira, o engano, ou seja, era amante, era falsos esposos deste mundo, a jogatina, a prostituição. E ela parou para pensar: eu estou com saudade dos meus amantes, aleluia, e queria novamente quebrar aliança com Oséias, glória a Deus, ou seja, queria se separar dele, aleluia. O que eu quero dizer nesta noite, tem crente dentro da igreja já com vontade de desviar, de abandonar a fé, esquecer a Cristo, quebrar a aliança, aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esta mensagem tanto é para nós cristãos, como você ouvinte da palavra de Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Então esta mulher ela resolve, aleluia, voltar, aleluia, aos prazeres deste mundo. Como diz a palavra, aleluia, caminhos que ao homem parece ser bom. Realmente, os prazeres deste mundo nos deixam felizes.
simples, mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, aleluia, glória a Deus, a alegria é passageira, vai embora. O homem na sua fama, na sua posição, afundado na conta bancária do ouro, aleluia, visitando os lugares ricos, mas que chega ao final da noite e vem um vazio. Mas quem tem Jesus não anda vazio. Aleluia. Quem tem Jesus anda feliz. Glória. Certa vez uma mulher, aleluia, glória a Deus, ela estava em sua casa de palha, varrendo o terreiro. E um homem muito rico, ele pegou, colocou 50 mil reais numa maleta e entrou dentro do seu carro importado e disse: olha, se hoje eu encontrar alguém que realmente seja feliz sem dinheiro, eu vou dar este dinheiro a esta pessoa. Aleluia. E ele andou por becos, esquinas e vielas, entrou em ruas e saiu em rua. E quando ele vai desistindo, que vai passando em tal lugar, aleluia, ele olha de longe e vê uma irmã, ela cantando alegremente, varrendo a sua casa, com a vassoura apiaçada na frente de casa e cantando, alegre. E aquilo ali inquietou aquele homem, disse, entrou e perguntou a ela: por que a senhora é tão feliz? Qual o motivo da senhora estar tão feliz? Aleluia. A senhora não é rica, a senhora não tem uma bela casa, mas é feliz. E ele pergunta a ela: moço, ela responde para ele: moço, eu sou feliz. Entre na minha casa. O guarda-roupa dela era 3 caixas de papelão. A mesa dela era um balde de plástico. O fogão dela era 2 tijolos e alguns pedaços de lenha. Mas ela estava feliz. Aleluia. Aleluia. É motivo, igreja, da gente viver feliz. Porque a Bíblia diz: no mundo nós vamos ter aflição, vamos ter tribulação. Mas ele diz: eu venci e você também vai vencer. Aleluia. Dinheiro não quer dizer tudo, não. Aleluia. O que quer dizer? Se você tiver Cristo no coração e fazer a sua vontade. Então ela responde para ele: moço, eu sou feliz porque eu tenho esposa, eu tenho uma amiga, eu tenho um irmão. E ele diz: me fale deste moço. E ela começa a falar para ele: olha, este moço, tiraram a vida dele, mas ele ao 3º dia ressuscitou. Muitos famosos pedem a vida, velórios de rico, aleluia, mas o final acabou. A Bíblia diz que enquanto a vida é esperança, depois que a gente partir, aleluia, segue-se ao juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia. Aleluia. E depois que ela fala do amor de Cristo para ele, disse: moça, eu saí de casa com 50 mil reais na maleta e disse: se eu encontrasse alguém que declarasse que realmente é feliz sem dinheiro, sem casa boa, eu daria esse dinheiro. E ele foi oferecer, ele disse, ela disse: não, leve de alguém que está precisando, porque o meu Deus já está cuidando de mim. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí diz aqui ainda no versículo 12: em nenhum outro há salvação. Não há salvação no presidente, não há salvação no dinheiro, não há salvação no amigo, na amiga, no irmão, mas ele diz: em mim há salvação e libertação e restauração de pecado. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu já fui infeliz. Eu já fui infeliz. Mas agora eu sou feliz. Eu sempre gosto de falar nas minhas ministrações. Eu disse: Deus, tire tudo de mim. Esposa, amigo, irmão, tire tudo. Mas eu não quero perder a tua presença. Porque eu preciso dela para ficar de pé. Aleluia. Quem tem Jesus, ele vive de pé, vive alegre. Aleluia. Ele não vive triste. Aleluia. Ele vive alegre na presença de Cristo. Aleluia. Ele diz agora: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, somente
o nome de Jesus. Lembra? Quando ele abraçou a cruz, foi acusado de ladrão, de enganador, aleluia. Os seus discípulos o abandonaram, mas ele não deixou de abraçar a cruz por mim e por você. E muitas das vezes abandonamos a cruz por nada, porque está faltando dinheiro, porque está faltando o abraço da família, porque os irmãos da igreja não chegam e te abraçam, não te notam, aleluia. Não faça isso, não faça isso, pois ele diz: olhai para mim, olhe para Jesus, olhe para ele, aleluia. Ele é aquele, aleluia, que tira, aleluia, a angústia, a tristeza da alma, para te dar e me dar vitória. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Nem o nome há, aleluia, a não ser no Salvador Jesus Cristo. Debaixo do céu, outro nome, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Salvação, igreja, não está, aleluia, glória a Deus, no dinheiro, não está na boa atenção, na fama, mas a salvação está no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Um certo moço, ele chegou para um pastor e disse assim. Antes dele chegar para o pastor, ele todos os dias passava na frente da igreja. E naquele dia, naquela noite, quando ele passou de frente à igreja, ele escutou o pastor pregando esta frase e dizendo: se arrependa, porque hoje pode ser tarde demais. Aleluia. E aquela palavra o inquietou, o perturbou, e ele ia passando em frente à igreja, e o Espírito Santo, aleluia, o segurou ali para ouvir a palavra. E ele disse: eu vou entrar na igreja e vou aceitar Jesus. E o pastor, aleluia, já estava encerrando com oração, aleluia. E este moço, quando ele chega ali, o culto terminou, ele chegou: pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. E ele disse: olha, meu filho, terminou o culto, vem outro dia. Aleluia. Tem almas perecendo, aleluia, precisando de mim e de você para levar o hino de salvação. Aleluia. E ele disse: mas pastor, o senhor falou na frase da pregação que amanhã podia ser tarde demais. Ele fez: tudo bem, meu filho, você está certo, se ajoelha aí, eu quero orar por você. E quando o pastor orar por ele, ele faz a decisão e aceita Cristo como Salvador. Aleluia. E ele vai muito feliz para casa. Glória a Deus. E quando ele chega em casa, a esposa olha nos seus olhos e diz: por que você está tão feliz? Aleluia, glória a Deus. E ele olha para ela e diz: olha, meu amor, eu aceitei Jesus como Salvador, e eu quero servir a Ele por o resto da minha vida. E a Bíblia diz, aliás, glória a Deus, esta mulher, ela ficou muito feliz, e através dele ela se converteu, as suas duas filhas, glória a Deus. E de manhã, como de rotina, ele se levanta, a esposa prepara a sua marmita para trabalhar, e ele coloca a marmita na bolsa, coloca nas costas e vai para o trabalho. E quando ele chega na portaria, passa o seu cartão, coloca a sua farda e começa a trabalhar. Glória a Deus. E ali deu o meu dia, meio de expediente, horário de almoço. Ali os amigos, os seus companheiros de trabalho sentem falta dele e chama ele para o almoço, para depois trabalhar. Glória a Deus.
E chamou o nome dele, fulano, fulano, não é hora do almoço, onde é que tu tá? Vem-se embora, homem. Aleluia. E começaram a procurar, sentiram falta dele. E quando o encontraram, ele estava debaixo das ferragens, um acidente que tinha acontecido. Os amigos se aproximaram dele e viu ele com a boca abrindo e fechando e caindo sangue ali através da sua boca. E um dos amigos, olha, se aproxima dele, ele está querendo falar alguma coisa. Glória a Deus. E quando os amigos se aproximam, glória a Jesus, escuta uma voz. Ele dizendo, abrindo a boca e fechando, agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, porque amanhã pode ser tarde demais. Podia ser tarde demais. O dia de amanhã você não conhece. Você não sabe se vai deitar, se vai levantar, não. Porque o poder da vida está na mão dele. E quanta gente não se arrepender dos nossos pecados. Ainda bem que a gente tem ele como advogado hoje. Mas a Bíblia diz e nos deixa claro que breve ele virá como juiz. Aleluia, nossas obras ela vai ser pesada, vai ser julgada, seja de bom ou de ruim. Mas como diz a Bíblia, em nenhum outro há salvação. Cristo abraçou a cruz. Alguém olha para ele e diz, tu não és o Cristo? Desce da cruz, salva você a nós. A Bíblia não relata essa frase, eu quero falar de mim essa frase. Ele podia ter dito, se eu não desço da cruz é porque eu lhe amo, meu filho. É porque eu quero lhe salvar. Eu quero lhe levar ao céu. O próprio Jesus, ele deixou claro que iria para o céu. Ia preparar lugar. E quando o lugar estiver preparado, ele vem buscar a sua igreja. Aleluia. Para o descanso eterno. Você veja, eu sempre gosto de tocar neste assunto. Se você assiste uma televisão, só vê programas sangrentos, né? Meu pai matando o filho matando a mãe. É só que se vê. A Bíblia diz que nós estamos vivendo os últimos dias. E é dia de preparamento. Se a gente não se preparar, a gente vai ficar. Amém? Em nenhum outro há salvação, somente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Somente até aqui em nome de Jesus, falta 5 para as 9. Valeu, eu passo para o meu diácono Macílio.